Boa noite, gente que tá assistindo nós. Estamos aqui. Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael, eu mestro RPG há pouco tempo. Essa é minha quarta vez mestrando RPG. Eu tô aqui com alguns dos players que jogaram a maioria das temporadas. Eles vão se apresentar agora, pode ir por ordem, vai, Camille. Camille. Melissa. Oi, eu sou a Melissa. Lohana. Oi, eu sou a Lohana. Thiago. Oi, eu sou o Thiago. E a Bruna, que não tá com câmera. Mas ela também vai jogar. Mas saibam que eu sou linda. Eu sou a Bruna. Enfim, a gente vai só contextualizar vocês antes de começar a nova temporada. Sobre o que aconteceu nas temporadas passadas e nas campanhas passadas no geral. Porque não dá pra vocês só saberem do nada o que aconteceu. Então, primeiramente a gente vai falar sobre uma temporada que foi bem feita nas coxas, mas que foi muito boa. Que foi a Resistência. Que foi uma campanha baseada em Apocalipse Zumbi. Que eu, criei mesmo, tá? O sistema era só o sistema do Roll20, que é o mapinha que a gente usa pra fazer as sessões. E contextualizando vocês, passava em 2035, numa cidade chamada Santa Clara, que era um polo industrial no interior do Brasil. Tinha uma usina nuclear e eles eram, mega industrializados e tal. E era uma cidade bem pequena e pacata, tava tudo bem... Tava tudo acontecendo normalmente, até que uma explosão aconteceu na usina, e desde então muitas coisas estranhas começaram a acontecer simultaneamente. Então, antes da gente seguir pra eu contar o que aconteceu na história toda, eu vou falar pra os players apresentarem os personagens dele por cima, só como eram os personagens, características, enfim. Então, vamos começar com Camilinha. Conta pra gente quem você era na Resistência. Resistência. Na Resistência eu fazia uma personagem chamada Josie, era meio que o apelido dela, o nome dela completo era Josie Sclade. Ela era uma militar e era viciada em comer mexerica, principalmente em descascar mexerica, oferecia direto pra galera. E ela era extremamente crente e odiava animais. E rezava em qualquer situação. Sim, ela era foi bem marcante, ela era bem militar, bem casca grossa. Lohana, fala pra gente da sua personagem. Então, a minha personagem era a Eleanor. E ela era basicamente uma adolescente desempregada. Que ela tinha um cachorro também, que era o Jake. E ela não tinha emprego, ela não tinha, a grana suficiente pra fazer as coisas que ela queria. Então, com isso, ela também era sozinha. Era uma vida bem triste, mas ela era muito feliz. A personagem, além de tudo, ela era bem rude. Ela era grossa. Ela não tinha amigos por causa disso, porque ela era bem grossa. Faz Mas era sentido, legal. faz sentido. Thiago. O meu personagem ele era o Tavi, ele era hacker. Ele era bem no instituto, ele era muito jovem. E sempre ficava ao lado da personagem da Camille, porque ele via ela como uma mãe pra ele. E é isso, ele era bem inocente. Tá, agora Melissa. A minha personagem, ela era a Amélie. Ela era médica e a vida dela era o trabalho. Ela não tinha vida além disso. O hobby dela era trabalhar, enfim, tudo que ela fazia era voltado pro trabalho. E ela era bem cabeça. E por ser bem cabeça, ela era bem zoadinha das ideias também. Tá, Bruna. A minha personagem era a Amy. Ela era uma pessoa muito 880. Ou era uma coisa, ou era outra, e não tinha algum tipo de pessoa que fosse mudar a opinião dela. Ela era uma puta de uma gostosa. E ela era uma pessoa que, era alguém que ao mesmo tempo que ela era certinha, ela não sabia demonstrar isso. Então ela agia com uma forma agressiva pra mostrar isso. E ela era motoqueira, a gente tem que ressaltar porque é um fato muito importante. Ela era motoqueira. Ela era uma gostosa. Tá, nós também tínhamos um personagem que era o Zack, que era um meio humano, meio zumbi. Que no caso, nesse universo, a gente chamava essas entidades de Cranks.
O player dele era o Matheus, ele não tá aqui porque ele simplesmente saiu do RPG por motivos dele e tal. Mas a aparição dele foi por 2 episódios, os 2 últimos. A Resistência teve 5 episódios de 8 horas cada um. Sim, a gente tinha muita coragem. E seguindo agora pra história mesmo, vou falar dos NPCs importantes, os mais importantes. A gente teve a mãe da Melly, que chamava Eleanor, inclusive. Teve o Ricky, que era o cara da base que cuidava de explosivos e ele era bem temperamental e ele se achava bastante. Ele era ruivo e tal, tinha olho verde, enfim. Tinha também a Mônica, que era uma moça de cabelo rosa, que usava uma mochilinha de urso. E dentro da mochilinha de urso ela carregava uma lança-mísseis, bem básico. E ela era super descolada e tal, só que ela não teve um fim muito agradável. Também tinha o Ian, que era o médico da base, que era meio tentando as ideias, só que ele era bem inteligente no fim das contas. Acho que todos vocês tinham pelo menos um pet, menos a Josie, né? A Eleanor tinha o Jake, que era um pastor alemão. O Davi tinha o... Como é que era o nome dele? Pô, eu não lembro, eu acho que era Duke. Duke, isso, que era aquela raça, era pastor australiano, né? Aham. A Amy tinha o Thor, que era um Golden Retriever. E a Melly tinha um gatinho, que era o Remy. E isso causava muito conflito entre eles e a Josie, porque a Josie não gostava de animais. Enfim, a história começou basicamente com a explosão. A visão principal foi da Amélie no começo. Ela estava saindo do hospital que ela trabalhava, ela recebeu uma ligação super estranha do assistente dela, que era o Kel, que inclusive era um NPC muito importante na história. E ele dizendo que tinha chegado um caso super suspeito no hospital, de um cara com sintomas de raiva e com a pele meio acinzentada, assim. Só que ela tava saindo pra hora de almoço dela, então ela tava andando pela rua e ela, não deu tanta importância. Ela só falou pra ele tomar cuidado e passar informações mais pra frente. Aí ela parou numa esquina que tem aqueles alertas de TV, assim, que tem um painel de várias televisões. E deu um alerta nuclear do nada, falando que era pra todo mundo se trancar em casa, porque ia ter um acidente nuclear, muito forte, sendo previsto, né, e tal. E que era pra tomar cuidado, porque junto a isso tinha uma doença se espalhando e que era pouco conhecida, então era pra todo mundo tomar muito cuidado. E aí assim que acabou o anúncio, a Melly tava meio que sem entender o que tava acontecendo, só explodiu tudo na cidade, ela voou pra trás, a cidade foi coberta por um monte de poeira. A temperatura da cidade estava bem quente, tinha um monte de fuligem entrando no olho das pessoas e tal, e a Melly machucou a perna nessa explosão. Aí ela se levantou sem entender nada, e Melissa, me ajuda a lembrar, ela foi primeiro pro hospital, né? Foi. Então, ela foi pro hospital, aí ela se deparou com um caos total no hospital também. Tinha uma moça morta, assim, parte de uns membros na recepção, tinha uma sala de enfermaria trancada, com um monte de sangue jorrado pela sala também. Só que ela não conseguiu entrar, ela só viu por fora. Ela passou na sala de medicamentos, que tinham poucas coisas, ela pegou algumas que interessavam. E passou também na sala no estacionamento, que tinha as ambulâncias. Inclusive a ambulância que chegou, aquele caso que o Kel tinha relatado pra ela. E aí ela pegou uma amostra de um líquido roxo que tava assim no chão. Um líquido roxo meio preto, assim, bem escuro. Ela pegou e guardou num frasquinho com uma luva e decidiu sair andando pela cidade. Depois de uma bem longa vasculhada pela cidade... Detalhe importante, ela procurou o Kel no hospital e não achou. Sim, tem isso também, ela não encontrou ele. Ela deu uma longa vasculhada pela cidade, achou umas viaturas, ouviu uns barulhos de tiro, até que ela, se deparou com um arame farpado numa rua específica lá da cidade, e ela foi tentar pular. E ela não deu certo, ela não conseguiu pular, e aí ela prendeu a perna. O que fez ela se machucar mais um pouco, e aí ela, deu uma recuada, e ela começou a voltar no sentido contrário de que ela veio. Aí no meio desse caminho todo, simplesmente, ela começou a ouvir um barulho muito, alto de um carro ou alguma coisa chegando perto. E sem que ela nem percebesse, uma van preta parou do lado dela. Na verdade, deu meio que um drift, assim, abriu a porta e puxou ela pra dentro. E aí ela dá de cara com quem? Com Josie, Cleide, Cristina e com o Davizinho. Os dois dentro da van, que explicaram pra ela que tava tendo um apocalipse, que ela era muito necessária, por isso que eles foram atrás dela. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo, e eles também não fizeram questão de contar o que estava acontecendo, por um bom tempo. Acho que inclusive pelo RPG todo. Mas ela conheceu eles, explicaram que tinha uma base secreta escondida na cidade, que era toda reforçada, e eles foram pra lá.
Chegando lá, ela conheceu os NPCs e eles descobriram, o Davi tinha descoberto pelo um rastreador que tinham pessoas refugiadas, digamos assim, num shopping próximo da cidade. E eles decidiram ir vasculhar isso no dia seguinte. E foi o que eles fizeram. E chegando no shopping, eles se depararam com várias criaturas, teve um tiroteio na escadaria, o Davi quase fudeu tudo, tropeçando na escadaria. Mas no fim deu certo, eles chegaram no andar e tinham 2 lojas lado a lado, fechadas. Uma delas tinha um barulho muito estranho vindo de dentro, com tipo uma cabeçada batendo na porta de metal, amassando a porta cada vez mais. E na outra tinha umas pessoas cochichando. E quando eles abriram a porta da segunda loja, eles deram de cara com Eleanor e Amy, que estavam com vários refugiados dentro daquela salinha, que era como se fosse uma loja de roupa. E aí elas contaram que começou a acontecer tipo um caos total no shopping, e elas decidiram se trancar com essas pessoas ali dentro. Junto delas tinha um casal de pessoas que ficaram também, tipo, foram NPCs bem marcantes, eu diria, mas não por relevância, mas sim pelo como aconteceu as coisas com eles. Mas eles conseguiram sair de lá, só que assim que eles se reencontraram, digamos assim, ao mesmo tempo a Amélia achou uma maleta no último andar, no meio de uma pilha de corpos, uma maleta prateada, escrito PMO, que mais tarde eles foram descobrir que significava Projeto Mão Oculta, que ninguém fazia a mínima ideia do que seja. E tinham também uma telinha de digital, tipo, azul, assim, falando que tipo, o código estava incorreto várias e várias vezes. Até suspeitaram que podia ser uma bomba, mas no fim não era. Aí, de repente, aconteceu uma explosão no shopping, no meio do nada, ninguém entendeu o que aconteceu. E junto com a explosão, a primeira porta de loja foi arrebentada e saiu um bicho gigantesco, tipo... Era semelhante ao tanque do Left 4 Dead 2, pra quem já jogou, ou já viu. E ele saiu de lá de dentro, e aí a explosão começou a, tipo, a correr solta, começou a subir fogo pelo shopping todo. E os zumbis começaram a subir lá de baixo, né? Os cranks começaram a escalar e pular no andar deles pra pegar eles. E aí eles tiveram uma cena bem interessante que foi fugir do fogo, ajudar os NPCs e combater os bichos. O que não deu muito certo, mas no fim eles conseguiram sair de lá. Os 2 NPCs morreram, um queimado e outro comido pelos zumbis. E uma cena que ficou bem marcante foi a Amy socando um zumbi lá atrás, mesmo ele estando morto, enquanto tava tudo pegando fogo. Todo mundo fugindo e ela lá macetando o bicho no chão. Super comum, né, Bruna? Fala aí. Escuta aqui. Eu quero respeito nessa cena, tá? Não, Por tudo favor. bem, eu tô falando que ela foi bem marcante, foi ótimo, mano. Sim. Aí eles foram Você falou embora. com um tom. E quem saiu na frente foi o Davi, junto com o Rick, que tentaram arrumar um jeito de preparar o carro pra todo mundo ir embora. Só que o carro estava trancado, porque o carro era de Josie, que estava lá pra trás com a chave. Em vez de voltar pra pedir a chave, Davi decidiu tentar quebrar o vidro com uma maleta que eles tinham achado lá em cima. E aí ele simplesmente tirou um desastre e derrubou a maleta lá embaixo, no último andar do estacionamento. Aí eles tiveram que descer pra pegar a maleta de volta, mas no fim eles chegaram no carro, todo mundo foi embora safe do safe, deu tudo certo. Perderam os NPCs, mas estavam com a maleta, deu tudo certo, todo mundo foi embora. Enquanto eles estavam indo embora, o shopping simplesmente explodiu totalmente com um cogumelo atômico. Nada fora do comum, super normal. E aí eles seguiram pra base novamente. Nesse meio do caminho, a Amélia começou a ficar tentando as ideias já. O que foi uma pedra no sapato pra eles durante um bom tempo. Eles chegaram na base e decidiram descansar por uma noite. Durante essa noite toda, né, que eles foram passar, o cozinheiro da base, que era o Lucas, que era uma criança de 14 anos, ele perguntou pra eles o que eles queriam comer e ele foi fazer um bolo de chocolate durante a noite, na cozinha. E enquanto ele foi pra lá, no meio da madrugada, eles começaram a ouvir, tipo, um grito com um choro do lado de fora, e tava, tipo, chovendo bastante de noite. E quando eles foram ver, na verdade, pelas câmeras, era um aliado da Melissa, né, da Amélie, que seria o Kel, o assistente dela, que ela jurava que ele tinha morrido. Só que ele tava meio diferenciado das ideias, ele tava com uma máscara, ele tava meio tantã, tava com os olhos roxos. Mas no fim a Amélie fez o que fez pra ele poder entrar na base. E ele entrou. Aí queriam, porque queriam tirar a máscara dele, mas ele não deixava, ele era tipo super forte. E eles foram dormir na espécie de um pátio que tinha lá no meio, que era tipo cercado por grades em cima, na lateral e tal. E tinham barracas, e eles foram dormir naquele momento, porque eles estavam todo mundo muito exausto, eles acabaram de fugir de um incêndio, seguido de uma explosão. E aí o que aconteceu foi que no meio da madrugada eles foram acordados por um barulho estranho. E quando eles foram ver, o Kel já tava sem a máscara, com um sorriso absurdamente cortado aqui pra lateral. E ele tinha jogado uma espécie de um ácido na porta da base, que fez com que corroesse o portão de metal. E eles foram ver que o Kel, assim, desde que ele chegou, ele tava com um MP3 ouvindo música, ele não parava de ouvir essa música.
E quando eles foram ouvir o que estava sendo tocado, já que o Kel não estava mais na barraca quando eles acordaram, tinha uma música bizarramente estranha, que os players ficaram todos meio tipo, que isso? O Thiago em específico ficou bem assustado. Mas no fim deu certo, eles, tipo, deu certo entre aspas, porque ele conseguiu derreter o portão e tinha uma horda de criaturas lá fora. Uma das criaturas parecia muito mais esperta, ela subiu pelas grades e foi lá pro teto da base, perdendo eles de vista. Eles fecharam a grade do pátio, que não ia segurar eles por muito tempo, mas talvez desse tempo de segurar. O pátio era muito grande, era quase comparado àquele miolinho do Maze Runner, assim, a clareira, sabe? É bem grande mesmo. E eles foram correr pra porta da casa dos fundos, que era onde ficavam, tipo, os suprimentos e tal. Só que nesse meio tempo, as criaturas foram entrando, a criatura do teto rasgou a grade e pulou em cima da Amy. O Lucas veio correndo lá da cozinha, só que nesse meio tempo o Rick foi tentar jogar um molotov que botou fogo na base inteira. E o Lucas ficou lá atrás no fogo. A Mary queria puxar o Lucas, a Amy tava com um bicho em cima dela, o Davi tava correndo junto com a Josie lá pra frente pra poder dar tiro de longe. A Eleanor tava desesperada com o cachorro dela, tentando fugir também lá pra frente pra dar tiro com a balestra. E no fim o que aconteceu foi que o Lucas ficou pra trás, a Melly ficou totalmente depressiva por muito tempo, né, Melissa? Pois é, eu só queria deixar bem claro que se tivessem ajudado a Amelie, né, Amy? Daria pra ter salvo o Tivesse Lucas. ajudado a Amy primeiro. A Amelie não ia ter ficado virada da cabeça e ia ter dado tudo certo, né? Mas ninguém me escuta e deu tudo errado por causa disso. No fim, Uma adendo que ninguém tinha sorte, esse menino ia morrer de qualquer jeito. Esse menino não ia morrer. No seu cu, deixa o cara falar. Não ia no morrer. fim das contas, o que aconteceu foi que a Amy tomou uma mordida desse bicho estranho, só que ele foi morto porque a Josie acertou simplesmente todos os tiros. E a Eleanor também não errou nenhuma balestra. Nenhum virote, no caso da balestra. Eles conseguiram fugir, o Davi não tinha arma, ele só ficou correndo pra lá e pra cá. E o Rick teve a brilhante ideia de jogar uma granada na entrada da base pra matar tudo que tava lá. Só que o Lucas tava lá junto. E a Mary também, porque ela tava tentando puxar o Lucas, porque o Lucas tava desacordado por causa do fogo. E aí a Mary voou pra longe, desacordada, ficou tipo totalmente morrendo mesmo. O Lucas ficou lá pra trás, sumiu na explosão. Todo mundo entrou na base e eles entraram na casinha, trancaram a porta e começaram a ouvir, tipo, umas batidas na porta. Só que ninguém abriu, porque, né, eram os bichos. E aí eles fugiram pra dentro de um bunker, que tava escondido dentro da base. E eles ficaram por lá por um bom tempo, passou o dia. Se vocês quiserem falar agora, eu vou pedir, Camille, como é que foi pra Josie ficar, tipo, lá dentro depois de tudo isso que aconteceu? Eu lembro que ela ficou descascando mexerica o dia todo, no bunker. Ah, ela sempre descasca a mexerica, né, velho? Ela ficou tacando mexerica na cabeça dos outros e ficou xingando os cachorros e espirrando por causa da alergia. A Amelie tava já com depressão, adquiriu um trauma permanente, que não foi nada útil. O Davi ficou pesquisando, Pois é, não né? foi isso, Thiago? Mas se tivessem ajudado, ninguém... Ela ficou muito entediada, ele começou a chocar e depois ele foi pesquisar uns negócios que não Ele tinha encontrou umas sentido informações de nenhum. suco de uva que... Enfim, né? Não precisa de comentários. A Eleanor, eu não lembro o que ela ficou fazendo, Lohana. O que ela ficou fazendo? Então, ela na verdade não ficou fazendo nada. Eu lembro que teve um momento que ela tava com o Jake, porém ela queria sair dali. Porque ela tava achando isso muito estranho. E ela só queria sair, mas não deixaram ela sair. Sim. E a Amy, o que ela ficou fazendo mesmo? Ela provavelmente ficou dormindo, né? Ela com certeza ficou dormindo a maior parte do tempo, mas em momentos específicos ela ficou brigando com a Amelie. Por Faz não ter salvo o sentido. menino. Aí eles decidiram sair do bunker num dia que eles receberam uma mensagem, todos eles simultaneamente no celular, com uma localização em azul, escrito Ingen, que era o nome da fábrica, da cidade, da usina nuclear. E eles foram sair do bunker pra poder ir pra lá, investigar o que estava acontecendo. Nesse meio tempo, o Ian, que era o enfermeiro da base, ele também tava dodói das ideias. Então ele decidiu ficar no bunker, com os bichinhos. Aí eles saíram do bunker e eles descobriram que, na verdade, o Lucas tinha conseguido sair da explosão. Ele escapou de estar queimado. Quer dizer, ele escapou naquele momento que começou a pegar fogo. E o corpo dele estava carbonizado na porta do bunker, ou seja, era ele batendo na porta, só que ninguém abriu. Só que eles não tinham como saber. Mas era ele. Daí o que aconteceu foi que todo mundo ficou dodói das ideias por um momento, depois uns se recuperaram. Aí os depressivos continuaram depressivos. Aí eles decidiram passar no hospital pra pegar um antidepressivo pra Amélia, que funcionou por um tempo.
Mas não ia ajudar isso pra sempre, porque, né? Enfim. Aí eles foram pra esse laboratório e eles descobriram que a mãe da Amélie, que supostamente estava morta, estava trabalhando naquele laboratório já há muito tempo. Coisa que a Amélie nem desconfiava, porque ela foi no velório da mãe dela e tal. Aí lá eles descobriram a existência desses espécimes híbridos, né, entre zumbis e humanos, como era o caso do Zé, que era o personagem do Matheus, e como era o caso de outra garotinha que a mãe da Amélie tinha criado como se fosse uma filha. Inclusive ela deixou uns artigos falando sobre isso. Mas assim que eles entraram na sala de espécimes, o Zack, tipo, enlouqueceu porque ele tava com raiva da Amélie, porque ele sabia que a Amélie era filha da doutora que tinha torturado ele a vida toda dele. E eles tentaram começar a bater uns nos outros, o Zack principalmente, porque ele era muito mais forte. E a Amélie, nesse meio tempo, descobriu a senha da maleta, que era uma frase da mãe dela, que era em prol da ciência e da humanidade. E essa senha desbloqueou o antídoto, que tinham 3 seringas azuis. Ou era uma seringa só? Acho que era uma seringa só, né? Só que tinha 3 doses. Era uma seringa só de 3 doses. Aí eles descobriram esse antídoto, só que eles não sabiam pra que servia. E aí a Mary decidiu injetar um pouco no Zack. E não adiantou de nada, tipo, ele só acalmou um pouco, mas não mudou nada. E ele continuou, tipo, super bravo e tal, mas depois ele ficou tranquilo, quietinho na dele. Só que nesse meio tempo aconteceu uma explosão na indústria do segundo reator, eles tinham 2 reatores. E aí o que aconteceu foi que a Mônica, que era de cabelo rosa, caiu lá embaixo, porque tinha um círculo no meio da usina que tinha um matinho e tal, umas flores. E ela simplesmente despencou lá embaixo, quebrou a perna, ficou lá caída, morrendo. O resto da galera ficou preso na sala dos espécimes, que é aquelas portas brancas de laboratório com uma janelinha redonda. E do lado de fora eles começaram a ver que tinha uma pessoa olhando pra eles, uma pessoa que tava fixamente olhando pra eles. Aí cada hora um colocava a cabeça pra fora da porta pra entender o que tava acontecendo. Só que, no meio dessa explosão, a radiação afetou muitas pessoas em volta, tanto que a Eleanor ficou com umas bolhas de radiação, tipo, verdes, estourando. E eles encontraram no banheiro o Thor, cachorro da Amy, que ninguém sabe como foi para lá, só que ele também tava com essas bolhas e tava ficando cada vez mais raivoso. E no fim, a Josie acabou matando o cachorro pra garantir que nada desse ruim, mas foi um choque muito grande pra todo mundo. A Eleanor ficou um pouco melhor quando a Amélie injetou um pouco do líquido azul nela também. Aí eles descobriram que essa pessoa que tava do lado de fora observando eles era um papelão, era uma pessoa de papelão, que não tava lá quando eles chegaram e agora tava lá. E ninguém entendeu o que tinha acontecido. Porque, tipo, como assim uma pessoa de papelão ali do nada? Aí no fim eles decidiram que a melhor coisa a se fazer era pegar um avião no aeroporto da cidade e se mandar. Aí foi o que eles fizeram, eles passaram por vários zumbis que, tipo, só ignoraram eles de carro, fugindo, porque o carro da Josie tinha espinho na roda, tinha metralhadora no capô, era mega preparado. Aí eles fugiram pro aeroporto, todo mundo, a Amy também tinha uma moto muito foda. E eles fugiram pro aeroporto. E lá eles pegaram um avião, que tava, tipo, tinha um monte de zumbi agarrando no avião também, só que eles conseguiram decolar. E eles esqueceram totalmente dos cachorros no bunker. E antes de ir pro aeroporto, eles passaram na base e foram, tipo, tentar ver o que tava acontecendo pra tentar pegar as amostras que tinham no laboratório do Ian. Porque o Ian tava dodói das ideias. E aí eles viram que, tipo, quando eles chegaram, eles ouviram 3 tiros. Na verdade foram 4 tiros. E eles contaram que dava certinho, um tiro pra cada animal e um tiro pro Ian. Então eles supuseram que ele tinha matado os bichos e tinha se matado em seguida. Até porque o bunker só abria por dentro, então se eles abatessem o Ian não ia abrir. Até porque supostamente ele teria se matado. Aí chegando no avião, finalmente no aeroporto, eles iam fugir da cidade. E eles decidiram começar a conversar pra descobrir o que estava acontecendo. Só nesse momento eles foram conversar, sim, eu sei, demoraram. Mas eles decidiram conversar. E antes deles terminarem de falar qualquer coisa, o avião se chocou com alguma coisa que eles não sabem o que tinha acontecido. E quando eles foram olhar pela janela, o avião tinha meio que quebrado uma parede, que quando eles olharam pra trás, eles viram que era uma cúpula, que era formada por vários hexágonos, assim, que, tipo, cobria a cidade que eles estavam. E eles começaram a ficar, tipo, tudo super, tipo, what the fuck? E eles passaram pra um lugar que tinha uma cidade cheia de prédios, com uma muralha em volta, em um deserto em volta da cidade toda, que tava, tipo, fechada. E eles decidiram, tipo, mano, o avião vai com certeza cair, tá tudo pegando fogo, a gente bateu numa parede mega forte, que era aparentemente um campo de força. Vamos pular do avião, né? Vamos vazar. Só que tinha um paraquedas a menos nesse avião. E aí, eu quero que cada um fale qual foi o pensamento do personagem, assim que eles viram que tinha um paraquedas a menos e que eles tinham que pular do avião. Camille, como é que a Josie reagiu? Porque eu já lembro, já. Josie simplesmente bateu foda-se pra todo mundo, pegou o paraquedas e pulou. Acabou, já foi. Justo. A Melly, como é que ela reagiu? Eu lembro que a Melly foi uma das últimas, porque ela não queria que ninguém ficasse sem. E
E quando o desgraçado do Rick falou que ia ficar sem, eles começaram uma discussão porque ela não queria ir sem ele. E, enfim, eles ficaram nessa discussão um tempinho até que o Rick se trancou e aí ela teve que pular. Davi, como é que foi, Davi? Ah, mano, eu lembro que como eu era um dos mais novos, eu só peguei também junto com a personagem da Camila e pulei. Tipo, nem tem tanta importância pra quem ia ficar no avião. Eleanor? Eu lembro que eu consegui escutar essa conversa do Rick com a Amélie. E eu fiquei, tipo... Porque, assim, a Eleanor, ela não tava muito ligando se ela tivesse que ficar no avião, por exemplo. Porque o Jake, ela tinha noção que ele tinha morrido, entendeu? Então, dane-se. Só que aí ela começou a ficar com tanto tédio ouvindo a conversa deles, que era tipo, ai não, vai você, não, eu vou ficar. Ela só pegou e falou, dane-se, e ela pulou. Sem Amy? saber quem que ia depois dela. Eu lembro que a Amy participou de um momento da discussão com o Rick e com a Amélie, porque eu queria justamente que a Amélie pulasse junto, e ela tava naquele papinho fofo com o Rick. E ela só pegou o dela, ficou mais um tempo discutindo, e ela pulou e foi. No fim, todo mundo pulou, o Rick ficou no avião. E eles conseguiram ver, enquanto eles caíam de paraquedas, o avião batendo numa montanha e explodindo. O Rick se trancou na cabine do piloto pra não deixar ninguém entrar. E no fim, eles chegaram nessa cidade, caindo de paraquedas, e eles viram ao longe uma moça de jaleco e de salto alto correndo muito rápido na direção deles. E aí eles se depararam com a mãe da Amélie, que veio abraçar a Amélie correndo, pedindo milhões de desculpas, falando que amava ela e que, tipo, meio que se desculpando por alguma coisa que ela tinha feito. E assim que ela abraçou a Amélie... Eu que se desculpando por ter abandonado a filha dela quando era uma criança. Aí ela abraçou a Amélie muito forte e, tipo, só pediu desculpa por tudo, chorando e tal. E aí a mãe dela só tomou um tiro pelas costas, que ninguém sabe de onde veio, e ela só caiu nos braços da Amélie sangrando. Isso foi suficiente pra dar o gatilho pra Amélie também cometer suicídio, já que ela tava sem sanidade e depressiva. Então a Amélie só puxou o gatilho e deu um tiro pela boca aqui assim, e só caiu no chão. Isso tudo, o Davi também entrou em muito choque, só que ele por pouco se safou. Fiquei com 4 de sanidade no final assim. E no fim das contas eles viram vários helicópteros e vans pretas cercando eles pela cidade. E uma moça loira de cabelão, tipo, comprido assim, com uma bota preta, chegou, tipo, falando com eles. Ela tava toda de preto, como se fosse uma agente secreta, assim. E ela falou, tipo, bem-vindos ao projeto Mão Oculta. E aí todos eles foram encapuzados e eles não lembram mais de nada. E foi aí que acabou o RPG. A história foi, tipo, bem rápida pros 5 episódios, mas os 5 episódios duraram bastante e, na verdade, foi bem envolvente, assim. Eu acho que foi bem marcante pra um RPG que não teve mapa, que foi tudo feito meio, tipo, nas correrias e tal. E agora a gente vai falar um pouco sobre pontos específicos da Resistência. Então, primeiro, a gente vai começar com a Camille, não sei se ela tá aqui pra ouvir a gente. Mas, Camille, qual foi a melhor fase que você acha da Josie, assim? Qual foi a fase que você mais gostou de interpretar a Josie? Acho que ela não tá, né? Vamos pular pra Lohana, então. Lohana, qual foi a melhor fase de interpretar a Eleanor? Qual foi a melhor fase dela, assim, que você mais gostou? Sim, como foi a minha primeira experiência, assim, interpretando algum personagem, apesar de eu ter ficado um pouco confusa e senti que eu devia ter aproveitado mais a Eleanor, eu acho que eu não tenho um momento específico, assim. Eu acho que um momento muito marcante foi o fato do Jake ter morrido, né? Porque, tipo, aquilo chocou muito ela. Então, Aí foi aquilo uma foi um momento transição, muito... né, tipo... Sim, foi um momento que eu vi que, na verdade, tinha um apego ao personagem, né? Mesmo sendo a primeira experiência, assim. Então, acho que essa foi a parte marcante. Thiago, qual foi a melhor fase do Davi pra você? Tipo assim, no começo o Davi ele só fazia merda, tipo, merda atrás de merda, mas no finalzinho eu acho que, tipo, na última sessão foi um gatilho pra, tipo, como se ele tivesse amadurecido um pouquinho sequer. Foi bem da hora interpretar o final, tipo, a parte do avião, essas coisas. Foi a melhor sessão, na minha opinião, também. Sim. Camille? Ela olhando pra cá. Camille está mutada. Ela saiu, tá bom. Bruna, qual foi a melhor fase da Amy? A melhor fase da Amy pra mim, não sei dizer. Mas, tipo assim, do meio pro final foi um bagulho bem foda, assim, de interpretar a Amy. Foi bem foda, tipo... Deu ela transição. pareceu um personagem...
Hã? Deu uma transição que você sentiu, tipo, opa, calma aí. Sim, tipo, parece que ela ficou mais... Eita, tá ligado? Não sei explicar. Talvez por causa da perca do cachorro também, né? E por ver a menina se matar na frente dela. Faz sentido. Melissa, qual foi a melhor fase da Amélia pra você? Da Amélie, né? A Amélie, ladeira abaixo. Mas o momento que foi mais, eu vou dizer marcante, não vou dizer melhor, mas foi onde eu comecei a realmente estar envolvida na personagem, foi na morte do Lucas, que ninguém quis me ajudar. E foi onde eu Que realmente... não dava pra salvar. Olha, tá vendo que eu não citei nomes, né? Ela vestiu a carapuça. Foi um adendo. Mas foi ali o ponto onde eu realmente senti pela personagem e foi ali que, tipo, ok, eu realmente, tipo... Não diria que eu Tipo, sou, caraca, mas... ela quando... realmente existe, é tipo isso. Exatamente. Foi quando eu realmente comecei a interpretar a Amélie. Sim. Camille tá estável? Então fala aí pra gente como é que foi a melhor fase da Josie. Eu gostava quando a Josie chamava como que é o nome da menina? Amélie. A Melly de novata, velho. Ela ficava irritando ela o tempo inteiro, era muito legal. Eu gostava também de catequizar todo mundo. A Josi era muito boa Pra quem não nisso. sabe, sempre que aparecia uma entidade, a Josie começava, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso... Ela começava a rezar e tentar, tipo, exorcizar as criaturas, era incrível. Agora, a próxima pergunta que eu quero que vocês respondam é... comparativos entre o início e o fim dos personagens. Josie, qual foi a maior mudança entre o começo e o fim da Josie? No caso, Camille, qual foi a maior diferença entre o começo e o fim da Josie? Camille, tá ouvindo? Tá, acho que não. Então vamos pra Lohana de novo. Eleanor, qual foi a... Quer dizer, Lohana. Qual foi a maior diferença entre o início e o fim da Eleanor? Meu, assim, vendo o fim que a história tomou, eu acho que a resposta de todo mundo aqui vai ser a mesma coisa, né? Porque, tipo assim, começou do nada, ela tava no shopping, então, tipo, ela tava seguindo a vida dela normal. E querendo ou não, esse apocalipse, assim, serviu de aprendizado. E eu acho que no fim, no fundo, bem no fundo, ela entendeu o recado e que ela tinha que parar de ser rude, de ser uma pessoa tão amarga, né? Então, é isso. Sim. Camille, tá aí agora? Qual a maior diferença entre o começo e o fim da Josie? Mano, ela começou o bagulho confusa, terminou confusa também. Começou com vice mexerica, terminou também. Terminou odiando o cachorro e Entendi. terminou... Os princípios dela eram mais importantes do que o que tava acontecendo em volta, né? Ela não teve nenhuma evolução, não. Davi, qual foi a maior diferença entre o começo e o fim? Acho que, como eu falei, foi o amadurecimento, até mesmo porque ele viu coisas que, tipo, ele nunca imaginou que ia ver, tipo... Ele era muito jovem, né? Um irmão, um irmão, praticamente um irmão pra ele, que era o cozinheiro, morreu, tipo, na frente dele, então foram coisas que ele nunca imaginou que ia viver com uma idade tão baixa. Sim. Então acho que foi o amadurecimento. Amélie, qual foi a maior diferença entre o começo e o fim, tirando estar viva? Realmente, tirando que o como eu estava vivendo no final estava morta, mas segundos antes, eu acho que no começo a Amélia era uma pessoa que, ela vivia trabalhando, mas ela estava disposta a viver, sabe? Ela, apesar de ter tido uma infância sem a mãe e tudo mais, ela era bem otimista e tipo, uhul, viver! E no final ela já tinha desistido completamente da humanidade e da vida dela e de ser feliz e de tudo mais. É isso aí. Tá. Bem profundo. Bruna e a Amy, qual foi a maior diferença do começo pro fim? Cara, tipo assim, no início a Amy era uma pessoa que tava empenhada, tipo, digamos assim. E mais pro final ela tava um pouco se fudendo, mas ao mesmo tempo ela ligava pras coisas, tá ligado? Sim, ela ficou mais confusa. Não confusa. É porque, tava tipo, ela meio sempre foi se muito fudendo. decidida, né? E aí, tipo, do nada ela... nada faz sentido. Ela entrou num bagulho de ou eu mato um ou eu mato o outro. Tá ligado? Faz sentido. Ainda matou o cachorro.
Quer dizer, tentou matar. É foda. Agora, qual foi o momento que vocês acharam mais imerso do RPG? Tipo, a cena que você olhou e falou, caralho, eu super sou esse personagem agora. Pode começar, Camille. Sim. Nesse sentido, assim, de eu sou pessoa Josi, não teve, porque eu não gosto de mexerica. Mas, mentira, eu gosto assim, mas ela que ela não tem nada a ver comigo, entendeu? Sim, Mas- dentro do contexto, eu digo. Então, eu gostei muito da parte que começou a entrar um monte de zumbi dentro da base. Aí todo mundo ficou perdido, você ninguém ficou sabia o que desesperada fazer, real. entendeu? Mano, foi louco. Lohana, qual foi a parte mais imersa pra você? Não é a melhor parte, a avião. parte que você mais gostou, é a parte mais imersa. Não, sim, o avião ainda. Porque ela ficou com tédio de ver a Amélie quase se ajoelhando e implorando pra ele. Então, tipo, eu acho que foi essa cena. O final do RPG. Melissa. Bom, foi claramente a morte do Lucas, né? Não vou dar mais detalhes do que estava acontecendo com a Amélie, do que estava acontecendo com a Amélie. Tinha uma faca na E- câmera, pra resumir. E. Nossa, eu tinha esquecido desse rolê. Então... E depois, quando ela brigou com a Amy por causa disso, foi bem. Eu tava bem dentro do personagem. E essas duas cenas, que foram uma depois da outra, foram bem intensas. Thiago. Eu acho que a cena que eu mais me senti imerso foi a da maleta, que eu joguei a maleta pra, tipo, porque eu realmente entrei em desespero. Eu saí muito do personagem, eu fiquei muito em desespero. Eu entrei, tipo, eu fiquei, mano, fiz cacada o tempo todo, e aí essa parte, tipo, a gente tem que sair correndo do shopping, me deixou em desespero real. Tá. Bruna. Mano, teve duas cenas pra mim, que foi a discussão que eu tive com a Amélie sobre o Lucas. E quando a Amy meio... Eu não vou dizer que ela matou o menino, porque não tinha como salvar. Porém, tipo, foi quando... Parece que eu me dei conta, tá ligado? Que tipo assim, caralho, meu personagem realmente vai matar a gente pra porra. Aí eu fiquei bem... tenso. Assim como matou o Lucas. Assim como não tinha como salvar este corno. Não, nós duas sabíamos que tinha como salvar, né? Mas eu acho que, A gente eu vai acho que discutir agora, agora isso vai não é acontecer, a tá hora bom? dessa discussão. Agora não é a hora da A Melissa vai discussão pegar mais sobre uma faca. isso. Mas que tinha, Não tem tinha. discussão, minha filha. Esse cara ia morrer de qualquer jeito, pô. Tá bom, Bruna. Tá, Certo, você tá certa, agora- tá? Você tá gente, certa, é gente. isso mesmo. Agora a última pergunta. Agora eu quero saber o grande, né? Qual o momento favorito de vocês da Resistência? Pode começar, Camille. Cena favorita? Muito legal. Fala favorita, o que você quiser. Tipo, aquela cena lá que tá todo mundo perdido, né? Aí a Josi pegou e gritou pro médico lá, que eu esqueci o nome. O Ian. Qual que é o nome dele? Hã? O Ian. Qual? Ian. Gritou pra ele pra jogar alguma coisa pra poder defender a gente do zumbi. Aí a Josi pegou, joga o cachorro! Aí ele pegou e jogou o cachorro na frente. Jogou o cachorro da Eleanor pro zumbi pegar, velho. Pesado, pesado. Eleanor, pode... Lohana, pode seguir já, pode falar a tua cena favorita aí, mano. Então, eu não vou nem comentar sobre isso aí, porque eu acho que eu dei uma vacilada ali também, eu dei uma saída no personagem, porque ele mexeu muito comigo, velho. Porque foi o meu cachorro, entendeu? Tipo, não foi o da Anne, foi o meu, entendeu? Então, tipo assim, melhor do que o da Eleanor. Mentira. E tipo assim, cachorro velho, meu. E tipo assim, Ele veio pro pessoal. eu acho que é uma coisa muito. Meu, assim, eu não vou dizer que foi a minha parte preferida, mas é que, tipo, eu fiquei um pouco confusa. Porque foi logo no início, quando a Eleanor apareceu. Porque, tipo assim, eles não sabiam nem o que estava acontecendo, e eles só falaram, tá bom então. E foram junto com, tipo, a Josi, com o Davi. Sim, E até hoje a gente não sabe a explicação de é ter verdade. ido com ela. Entendeu? Então acho que isso foi marcante também. Melissa, velho. cena favorita. Favorita é
vão me xingar, mas é a Melly se despedindo do Rick no avião. Então, melhor cena sim. É isso. Eu acabo todos os meus negócios com o mesmo aí. Thiago. Minha cena favorita é a do shopping, tá indo. Como que Ele é, ficou colega? mudo do nada. Fiquei mudo? Ficou, mas É, voltou. tipo, foi quando a Pruna tava socando o Sumpio, a personagem da Pruna, quer dizer, tava socando o Sumpio, enquanto todo mundo tava subindo em desespero, ela tava, tipo, espancando Eu estava no meio do garantindo a fluxo. segurança de todos, tá? É isso aí, é isso aí. Bruna, qual é o seu momento favorito? Cara, meu momento favorito definitivamente sou eu batendo no zumbi que já tava morto. Mas eu estava garantindo a segurança. Faz sentido. Ahn, Também foi a cena quando a gente tava tentando chegar no avião e a gente teve que pular uma cerca e eu não consegui pular. Tipo, todo mundo passou e eu fiquei ali eu me lembro. fudendo. Aí Aquela você cena teve foi que fazer foda. várias vezes o teste até passar, alguém teve que te puxar, não foi? Sim. É, foda. Enfim, esse foi um resumão da Resistência, com observações à parte dos players. Foi o fim da campanha da Resistência, como acabou, como eu narrei pra vocês. Agora a gente vai pra uma pausa pequena pra eu poder chamar os players da campanha da Ordem, do Culto do Medo especificamente. E a gente já volta, então é isso. Adeus, até.
Oi, gente, voltamos. Com algumas caras iguais e outras diferentes. Né, galerinha? Dá oi de novo, eba. Agora a gente tá aqui pra falar da temporada da Ordem, que foi a primeira temporada, foi o Culto do Medo, o nome. E a temporada... Vou deixar a Melissa explicar a primeira temporada. Né, Melissa? Quê? Explica aí pra nós. Como é? Como foi a história da primeira temporada? Explica pra nós, resume aí. Primeiro, Foi na da verdade, hora, vamos legal. apresentar quem não tava aqui. Bruna, dá um oi pra gente, Bruna. Essa é a Bruna. Bruna, quem que você interpretou, Bruna? Fala aí pra nós. Eu interpretei a Natasha Evans, a mais fodona. Desculpa. Meus fatos, tá? É isso. Certo, quer falar um pouco sobre ela? Tipo, características? Cara, ela era uma pessoa, tipo... Ela era parecida com a Amy. Ela era poucas, só que menos ainda do que a Amy. Ela era muito linda, pra ser sincera, eu preciso destacar isso. Desculpa. Ela também tinha uma moto muito foda. E ela carregou todo mundo nesse RPG. Tudo bem. Camille, quem que você interpretou nessa temporada? Eu interpretei uma personagem que tinha TDI. Ela era Muriel, né? Depois surgiu a Mariana. A personagem da Muriel, a parte da personalidade da Muriel, era muito fechada. Era muito A Bruna tá fechada. falando assim. Era muito fechada e tudo mais, né? Ela xingava todo mundo. Mas a Muriel, ela era uma criança muito alegre, muito inocente também. E não gostava de ver o lado negativo das coisas. Ela sempre via o lado positivo. Melissa, quer falar da inquilina? De Takuja Konju. Oi? Eu não pronuncio o nome dela, mas eu vou ter que pronunciar dessa vez. Eu interpretava a Alice. Ela era médica de novo, só que ela era uma ex-militar que veio pro Brasil depois que acabaram com a vida dela, onde ela residia antes. E também era meio zoada da cabeça e era a personagem mais incrível que eu já interpretei em toda a minha vida. Só isso mesmo, pode passar pro próximo. Tudo bem. Luísa? Tá, eu vou ter que falar assim só pra eu não ter que Tudo ficar bem, não tem gritando. problema. Eu interpretei. Calma, a gente tá falando de qual mesmo? Da Ordem do Culto do Medo, primeira temporada. Tá, então a Gabi. Então, eu interpretei a Gabi. Tá, eu tinha escrito porque senão ficou nervosa, gente, peraí. Ela era linda. Tá, a Gabi, ela tinha 22 anos, ela nasceu no dia 15 de agosto. Ela era responsável pelas armas e ela adorava seu arco e flecha. Tipo, qualquer oportunidade ela usava. E aí acabou minha vida quando ela... na verdade, ela era um fantoche da Jenny. E ela tava basicamente lá só pra espionar nos outros players. E é isso. Sim. Thiago, quer falar do Lambi Porta, mano? Mano, não tô falando nada, né? Além de que é o Gabriel, entendeu? O Gabriel é Lamp Portas e gosta muito de ratos. A gente não vai se entrar em coisas mais profundas, só não ser isso. Tudo bem, tudo bem. Havia me esquecido. Enfim, agora eu vou dar um resumão sobre a temporada. Melissa, que é o pendrive de RPG, vai atualizando se eu esquecer alguma coisa. Basicamente eles foram apresentados à Ordem, que era uma organização que investigava o paranormal, numa realidade que existe dois lados de uma membrana, e algumas entidades passavam por essa membrana para nossa realidade e começavam a atacar o terror. Aí eles descobriram uma investigação na base da Ordem. A Alice e o Gabriel eram os agentes novos, Natasha, Mariana barra Muriel e a Gabi já eram da Ordem, eram os agentes. Misturei os dois nomes, é porque eles são duas pessoas em um, né, mano? Aí eles descobriram o caso dos Frederick, que eram basicamente duas crianças que estavam sendo atormentadas pelo paranormal. Os pais deles eram todos dodói da cabeça, o pai tinha se matado, a mãe também morreu e, tipo, desapareceu o corpo dos dois. E eles foram investigar a casa deles, só que antes disso eles passaram no colégio da criança. Que no caso o Arthur tinha sumido e a Anne tava, tipo, desaparecida, mas sabiam que ela tava viva. Só que o Arthur achavam que tava morto. Aí eles foram investigando tudo detalhadamente e eles descobriram que a escola, que era o Colégio Santa Marta, que era um colégio regido por freiras, eles torturavam as crianças que passavam por lá e eles descobriram a existência de uma ex-aluna que chamava Jenny,
que ela praticava um culto bizarro que matava animais e fazia uns rituais pequenos por lá desde que ela era pequena. Tipo, desde criancinha. E ela tinha feito um atentado contra a freira que era diretora do colégio. E eles descobriram isso e descobriram também o endereço da casa dos Frederick, onde eles foram em seguida investigar. E chegando lá, eles descobriram várias evidências diferentes, tanto que o agente que estava investigando a casa desapareceu, assim como tantos outros anteriores. Eles também acharam uma passagem que estranhamente estava marcada para Jundiaí, no interior de São Paulo, uma passagem de ônibus na lixeira, inclusive. Eles enfrentaram diversas entidades, dentre elas uma que interpretava o medo de cada um deles, eles se transformava no que eles mais tinham medo. Lá eles conheceram a Gabi, que chegou do nada na casa, ninguém sabia quem ela era, tipo, tirando a Natasha e quem já conhecia da Ordem, a Alice e o Gabriel tomaram um maior sustão. Eles também passaram por vários processos de jogos, digamos assim, de uma boneca que estava lá dentro, uma boneca de gesso branca que falava com eles e, tipo, sussurrava. Eles encontraram também uma criatura que se guiava pelo som, que praticamente acabou com a vida deles, porque ela foi, tipo, muito fugida de batalhar contra. E a cena principal dessa casa foi que eles chegaram numa mesa em que tinham umas cartas flutuando, assim, umas cartas de baralho. E cada carta marcou um deles que sentou na mesa, em um determinado assento. E cada um deles teve uma visão ou alguma coisa diferente, assim. Dentro dessas cartas, o Gabriel adquiriu o corrompimento, que ninguém sabia até então o que significava. Só que o Remy também olhou pra carta, que era o rato dele. E aí o rato dele foi corrompido. E detalhe, no meio disso tudo, eles encontraram uma agente, do nada, no meio da investigação, que era a Afrodite. Que a Helena, que era a dona da ordem, tinha comentado que ia chegar uma agente nova, só que ninguém sabia o nome nem quem era. E aí a Afrodite só brotou como uma coruja. Ela tipo, tinha uma roupa toda vermelha, uma máscara vermelha de raposa, tinha uma katana e tal. E ela tipo, era mega calada, ela não falava absolutamente nada com ninguém. Que era a personagem da Lohana, inclusive. Aí o que aconteceu foi que eles descobriram essas coisas todas. E no meio do caminho eles acabaram descobrindo que a Helena tinha uma relação com a Jenny, de antiga, tipo, elas já foram casadas e tinham inclusive um filho que a Jenny fez muito mal, por isso que elas meio que se separaram e tal, e o filho tinha sido desaparecido. Eles encontraram no sótão da casa a Anne escondida, e tava, tipo, super bem das ideias, tipo, ela tava só sobrevivendo ali, tipo, suave, irmão, tamo bem. E eles descobriram que o subsolo do colégio tinha uma parte de rituais e umas coisas meio ruins, tipo, barra pesada lá embaixo. Então eles iam querer voltar pra lá depois. Depois eles chegaram lá embaixo, eles descobriram que a Afrodite era uma traidora, que estava fazendo parte de um clã. Só que ela meio que se envolveu com eles. Só que ela já tinha feito umas merda, tipo, soltado um prisioneiro da ordem e enfim. Arrumado briga com os caras da base, como a Natasha arrumou com um cara que era o Garen. E ela quase morreu com um soco do cara, porque ele era bodybuilder. Sua mão na bunda dele. A Afrodite passou a mão na bunda dele também, de graça. E o que aconteceu foi que, durante a batalha na casa, o Gabriel acabou morrendo pro rato dele, que se corrompeu e engoliu ele vivo. Pula essa parte aí. Foi cômico, apesar de trágico. Foi. E eu já tava doidinho dessa ideia, então... O Gabriel também tava todo das ideias de sanidade. Aí o que aconteceu foi que eles foram pro subsolo dessa casa. Da casa não, do colégio de novo. Eles batalharam contra a irmã Rosa, que era a Frida que foi torturada pela Jenny. Só que ela era mega sonsa, se fazia desentendida, fingia que não sabia de nada e tal. E eles meteram pouco nela, mataram ela. Foi bem poucas ideias com ela. Aí eles desceram pro subsolo do colégio, onde a Afrodite se revelou traidora e tal. E no meio desse caminho todo, a Natasha teve um episódio especial, né, Bruna? Fala aí pra nós o episódio especial, quero que você fale. Esse episódio especial, tipo, o resto do... Aproxima o celular que tá a voz tá baixa. Tinha um pequeno probleminha, eu não gosto muito de citar. Bruna. Isso, perdão. E aí, Tá, ela descobriu mais coisas do passado dela, mas tipo, isso interferiu mais em mim do que na personagem, eu acho que me afetou muito, tipo, foi muito pessoal. Foi um bagulho que mexeu com a estrutura dela, o resto da RPG, e foi acontecendo mais coisas durante, então, tipo assim, foi só uma adendo pra começar a foder o psicológico dela. Basicamente, a Bruna descobriu coisas que a Natasha ficou sabendo por curto período de tempo, depois ela esqueceu de novo, como ela já não lembrava antes. Porque a Natasha tinha uma backstory de que ela tinha que fazer uma cirurgia de tanto em tanto tempo pra poder curar um câncer que ela tinha. Que era tipo, meio que era incurável, só que ela tava tratando com essas cirurgias. Todo mundo na base sabia disso. Só que aí um dia ela descobriu que na verdade a cirurgia que ela tava fazendo era pra tirar uma coisa de dentro dela, que era uma criatura. E que a Afrodite tinha botado essa criatura nela.
Só que ela só esqueceu disso tudo depois e, tipo, foda-se, acabou. E nesse episódio aconteceu uma coisa muito importante pro fim do RPG, que ela encontrou uma boneca, meio que uma boneca humana, toda desconfigurada, com um fio de cabelo perdido e a boca costurada, que ficava só sussurrando pra ela. Agora voltando pra casa dos Frederick, eles encontraram também o Miles, que era um vilão, que carregava umas criaturas que sugavam a sanidade deles e dava vida. E ele paralisou todo mundo, e ele fez um corte na mão da Mariana, que na verdade era um ritual, só que ninguém sabia até então. E ele, tipo, foi super sádico Muriel, com todo Muriel. mundo. Foi na mão da Muriel, é verdade. E ele começou, tipo, a zoar com todo mundo, falando que a anciã ia voltar, que a anciã. E aí, a um certo ponto, eles meio que linkaram que a anciã seria a Jenny. Aí eles foram pro subsolo do colégio depois de matar todo mundo lá em cima. A Afrodite se revelou uma traidora. A Natasha chegou a 0 de sanidade, o que fez com que ela se lembrasse de todas as memórias dela. Inclusive, a aparência física dela foi mudando, porque ela estava envolvida com um ritual de aparência física também. Que ela também não sabia. E eles acharam uma sala com um fantoche de palhaço, que era um palhaço que estava seguindo eles a missão toda, que estava tentar ali pra, tipo, atormentar a Muriel, né? Que era pra tirar a Muriel de cena, pra fazer a Mariana, que era criança inocente, ficar perto e eles tiverem mais vantagem. Aí eles foram com a Anne pro subsolo do colégio, lá eles encontraram o Miles, de novo, a Claire, que era outra ocultista que jogava dados e, tipo, fazia acabava com todo mundo, basicamente, ela era muito foda. O Arthur Feder, que tava lá e foi brutalmente assassinado assim que eles chegaram. E tinha um corpo muito velhinho num sarcófago, assim, no meio da sala, que tava sendo realizado o ritual da Claire. E a Claire se transformou numa criatura pra dar a volta, tipo, dar vida de volta a Jenny. E quando a Jenny voltou, ela simplesmente paralisou todo mundo. O Miles transformou a Mariana, no caso a Muriel, que tava com aquele ritual marcado na mão dela, em uma criatura gigantesca de sangue, que, tipo, tava comendo todo mundo solto, tipo, era uma criatura gigantesca, ninguém tinha visto tão grande assim. A Claire tinha uma filha, que era uma das crianças que eles conheceram no colégio, só que era, curiosamente, a única criança que não era torturada. Aí, né, agora fica bem claro o motivo. E basicamente eles tiveram que meio que lutar contra a Jane, só que não tinha muito o que eles fizessem. Aí a Jane meio que levou a Gabi embora, em meio aos corvos, porque a Jane se comunicava por meio dos corvos, e a Gabi era só tipo uma fantoche e tal. Adendo que durante todo o episódio, todos os episódios no caso, eles eram sempre observados da direção que a Gabi tava, só que eles achavam que era alguém de fora da Gabi, só que era a Gabi mesmo. Só que nem a Luísa sabia disso. E aí a Gabi foi embora em meio aos corvos, assim, e sumiu. E no fim das contas, a Muriel foi transformada nessa criatura, que a Natasha acabou tendo que matar, mas não foi totalmente culpa dela, né? O Miles que transformou ela naquele bicho. A Claire virou um bicho demoníaco, que também foi morto depois. A Jenny foi embora com uma galera toda, e ela levou a Anne Frederick junto com ela, pra esse lugar que ninguém sabia onde era. E foi esse o desfecho, né, dessa temporada, eu acho. Ninguém mais morreu, sobrou Natasha, Alice... Natasha e Alice só? Só. Não. Tipo, Só sim. daqui sim, mas tem os NPCs, tá ligado? Sim, os NPCs. Tinha o Garen, tinha a Úrsula, que era uma mulher que usava aquelas armas medievais que era massa, que tem uma bola com os espinhos e tal, e ela era bem foda. O Garen também era bem forte, só que a Natasha tinha uma rixa com ele, aí ela meio que não gostava dele. Ele era um pau no cu. Ponto. Aí a gente seguiu pro resto, que foi o seguinte. A segunda temporada. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre o que a gente falou da Resistência, só que pra essa temporada. Então, já falaram um pouco sobre os personagens. Aí eu quero saber, Bruna, primeiro, qual foi a melhor fase da Natasha aí? Conta pra nós. Na primeira? Da primeira temporada, Mano, pra ser sincera, tipo assim, o melhor momento que eu interpretei, entendeu? Tipo, qual foi o episódio solo dela. Qual foi, tipo, a melhor fase da Natasha, assim, tipo, caralho, olha que personagem foda, sabe? Depois do episódio solo dela. Faz sentido. Porque, tipo assim, ao mesmo tempo que ela não lembrava das coisas, eu sabia. Quando ela descobriu, foi um bagulho mais tenso, tá ligado? Mais foda. Eu realmente me dei pra interpretar aquela puta. Luísa, qual foi a melhor fase da Gabi, mano? Tá mutada. Ah, tá, entendi. Tudo bem, tudo bem. Não, ela mandou pra mim, depois eu vou ler, fica tranquila. Thiago, melhor fase do Gabriel em 2 episódios.
Não, mais respeito, foram 3. Isso aí, mano. Todas enquanto ele tava vivo e antes dele ficar louco. Mas acho que a cena que eu mais achei engraçada foi o Lampião da Porta, sem sombra de dúvidas. E a melhor cena, sei lá, todas. Não tem cena ruim com o Gabriel em cena. Tá. A Luísa mandou pra mim mais cedo. Aqui, ó. A melhor fase da Gabi foi quando ela ia pras missões, que ela ficava super empolgada e, tipo, mega, tipo, caralho, vamos matar todo mundo. E ela era muito boa de dar tiro também, então ela ficava bem entusiasmada. Melissa tá aqui? Camille, Melissa, alguma das duas? Eu. Qual foi a melhor fase da Mariana e da Muriel, meu bem? A Muriel, a melhor fase dela foi quando ela começou a duvidar da honestidade da Helena, que juntou ela e a Natasha e enfrentaram ela na Invadiram a sala. sala, né? Invadiram a sala da Helena, eu lembro. Eita, verdade, viado. Porque ela não queria contar o que tava acontecendo. Aí a da Mariana foi quando ela ainda era inocente, né? Que ela se divertia com todas as situações, inclusive dançava a música do Barney enquanto os caras estavam tensos, sendo atacados. Mano. Ela ficava dançando com o Barney, que era Mas ela podia, não tinha problema, a gente deixava. o amigo imaginário dela, né? O Volta Barney. vida. Tudo pela Mariana. Melissa, você tá aí? Com certeza. Eu acho que não, ela tá só com uma conta e tá mutada. Tá, vamos seguir então, depois se ela entrar, ela responde. Bruna, diferença entre começo e fim da temporada pra Natasha? Pô, Outra pessoa, literalmente. no começo. Literalmente, tipo, até a aparência. No início ela era uma pessoa muito. Não sei explicar. Me deu. Só um minutinho. Acabou de chegar. No início ela era uma pessoa literalmente completamente diferente, ela tinha uma visão completamente diferente de qualquer missão que ela fosse fazer. E no final ela se deu conta que, tipo, ela não podia confiar em ninguém. Ela era só nela, e entre aspas nela, mais ou menos, tá ligado? Sim. É isso, não sei o que falar. Eu já tô assim. Thiago. O Gabriel, mano, começo e fim, fala aí. Não teve tanta mudança, né? Morreu cedo. Ele morreu cedo, então não teve tanta mudança. Mas eu acho que ele se apegou, a maior mudança foi que ele se apegou muito rápido com muita gente. Então, tipo assim, ele tinha uma pessoa que não tinha praticamente nenhum amigo no final. Antes de morrer, ele já tava muito enturmado com todo mundo e já fez. Anotava tudo no diário dele, então ele deixou tudo declarado que ele tava cada vez mais feliz na missão. Sim. E infelizmente ele morreu. Deixa eu ler aqui a da Luísa. Enquanto isso, Camille, pode falar a sua. Diferença de começo e fim da Mariana e da Muriel. Se você tiver. Então, a Muriel. Tá aqui, pô. A Muriel não teve muita mudança, né? Ela já era meio depressiva, ela era meio caída, meio pra baixo, meio fechada. Então, no início ao fim, ela continuou da mesma forma. Ela não tinha muito o que sofrer por conta do trauma que ela tinha. Eu esqueci de mencionar, ela tinha um trauma de palhaços. Por conta de um acontecimento no circo, que ela foi torturada. Aí a Mariana, ela teve uma mudança muito, muito grande. Porque no início ela era protegida pela Muriel, né? Então, por todas as maldades do mundo. Então, no início a Mariana era muito inocente, ela se divertia demais, ela não percebia os perigos do mundo. Mas depois do sumiço do Barney, que ele desapareceu do nada da mente dela, ela simplesmente não conseguia mais vê-lo, que era um amigo imaginário. E da morte da Muriel, ela começou a ver as maldades do mundo e começou a sofrer muito, muito, muito. Pegou, como que é o nome? Ficou esquizofrênica também. Sim, ela desenvolveu esse trauma, é verdade. Essa daí foi a maior mudança dela, velho. E o fim dela foi bem, tipo, inesperado, né? Tipo, ninguém imaginava que ela fosse só sair correndo e... Ela saiu sem falar com ninguém, deixou alguns pertences e
acabou ouvindo vozes, né, falando pra ela fugir daquele local. E quando chegou lá fora, acabou morrendo. É. A Luísa colocou aqui que pra ela a grande mudança de começo e o fim da Gabi foi a confiança dela. Eu tô aqui. Ah, pode falar então. Tá, então, da Gabi, é o meu momento preferido, né? Dela. Não, não é momento preferido, é tipo, qual foi a grande mudança entre o começo e o fim da Gabi? Então, eu acho que no começo de falar muito, muito, muito confiante nela mesma. E ela meio que ficou assim, mas no final foi muito um baque quando todo mundo descobriu, né? Inclusive eu, que ela era meio fantoche. E eu fiquei tipo, o quê? Porque ela era muito confiante na missão e, tipo, em todo mundo lá. Então foi meio um baque e foi isso. Tudo bem. Melissa não tá aqui, então fica pra depois. Agora é o momento mais imerso. Natasha. Acho que o episódio, né? Acho que é bem sugestivo. Definitivamente o episódio solo. O episódio de solo foi bem... Definitivamente, sem dúvida nenhuma. Tudo bem, tudo bem. Bom. Gabriel, qual foi o momento mais imerso? A morte dele. Da hora, mano. Não, tipo assim, mas tipo, antes da morte dele, tipo, a sensação dele, porque ele já tava meio que se despedindo, então, tipo Sim. assim, cenas antes da morte dele foi, acho que o momento que eu tava mais, tipo, não, Tipo, eu caralho, tava eu vou bem perder mais, ele. eu apertei ele. Luísa, Oi. a cena mais imersa da Gabi pra você. Então, caramba. Teve uma hora que eu acho que tava eu e a Alice numa porta e a gente tinha que meio que achar uma pista, alguma coisa assim. E eu acho que essa cena foi legal, assim. Eu achei que foi legal ver as duas trabalhando juntas, porque a gente tinha meio que uma. Mariche. E eu até lembro que no final, na carteira e tal, né? Então eu achei aquela cena meio diferente, assim, do que tá acontecendo no resto. Camille. Momento mais Então, imerso pra foi- Mariana e pra Muriel. Pra Muriel eu não sei. Mas a da Mariana foi a morte dela, né? Que ela morreu implorando pela volta do Barney. Que ela sentia muita falta do amigo, né? Ela, o único amigo que ela tinha, imaginário. E ela morreu implorando. E eu me dediquei muito pra fazer essa cena. Por isso todo mundo chorou. Bruna. Agora, momento favorito, Natasha. Pode contar as 2 temporadas. Tá bom. Então vamos pro Gabriel. Gabriel, momento favorito. Do Gabriel, no caso, né? Porque ele teve Tem que 2 ser do Gabriel, personagens né? diferentes. Tem que ser do Gabriel. O momento favorito foi a chegada dele na ordem. Quando a gente se apresentou, conheci a Helena, foi meu momento que eu mais estava, tipo, empolgado pro RPG. Sim. Luísa, momento favorito da Gabi. Tá. Então, ela meio que. Nas missões, eu acho, quando ela meio que se metia na frente de todo mundo e fazia o que ela tinha que fazer. E eu acho que esse é o momento favorito. Tudo bem. Camille, momento favorito da Mariana e da Muriel. Eu gostei bastante quando a turma toda percebeu o que estava acontecendo dentro do colégio lá. Como que é o nome do colégio? Santa Marta, eu acho. Percebeu o que estava acontecendo lá dentro, que as crianças estavam sendo torturadas, que a Jane torturava a irmã também, o que tinha na sala da irmã. Esse momento foi muito legal. Tanto pra Mariana quanto pra Muriel, né? Isso. Bruna, melhor momento pra Natasha. Que você mais achou da hora. Essa achei foda. Foi quando eu matei o Miles. Eu não, né? Mentira, assim. Quando a gente conseguiu matar o Miles. Acho que foi um dos momentos que eu mais... Acho que, tipo assim, depois do episódio solo, eu tava mais empenhada em atuar e pra mim foi mais foda. O Miles, pra quem não sabe, ficou até a 2ª temporada. Ele virou um boss interpretado pelo Felipe, que é um player. E ele foi tipo um dos últimos bosses pra acabar a campanha. E foi bem difícil, eles conseguiram milagrosamente.
Ele ainda É. levou uma pessoa querida pra Natasha. Sim. Ah, Esse lixo. agora eu vou já chamar os players que entraram na segunda temporada dessa campanha sem fazer um corte mesmo. Hank, Luiz, apareçam. Ah, opa. Esse é o Hank. Pode falando do seu personagem aí, Hank, conta pra nós. Assim, o meu personagem, ele era um músico, na real ele é um músico, que ele participava de uma banda chamada Dragões Metálicos. E basicamente ele tinha um trauma por conta de ter sido levado por um grupo de homens após uma briga em um bar para um suposto milharal chamado Campo Endiabrado, onde ele foi resgatado por um rapaz de capuz, até onde me recordo. Sim. E olha, eu não tenho muito mais a falar sobre ele não, Tudo bem, tá bom por enquanto. só que ele é foda. Ele foi um dos Ai, novos eu agentes tenho. da Ordem. Nessa segunda temporada, eles foram investigar um local chamado Campo Endiabrado, que era a famosa localização do negócio de Jundiaí que eles tinham encontrado na casa dos Frederick, que era onde a Jenny realizava a maior parte dos rituais dela, enfim. E ela meio que tinha fundado esse espaço, que era tipo uma cidadezinha bem... tipo uma regiãozinha dentro de uma cidade, que era tipo bem minimalista mesmo, assim, tinha pouquíssimas coisas pra fazer. A Louisa começou a interpretar a Anne Frederick, que tinha sido capturada pela Jenny, mas conseguiu fugir com a ajuda de uma pessoa encapuzada, assim como o do Adriano. E fala um pouquinho da Anne, ô Luísa. Então, a Annie, ela também tinha 22 anos. Peraí, deixa eu abrir um negocinho, porque eu estou perdida. Peraí. Foi mal. Tá, e ela era investigadora, ela adorava ouvir música e lutar boxe. Ela era mais alta e forte. E ela também adorava o arco e flecha, mas ela era... ela era um pouco mais cautelosa que a Davi. Tipo, ela... Depois mais pra frente vocês vão entender, mas tipo, ela ficava sempre mais um pouquinho pra trás, ela ficava assim meio que no meio, ela não ia, tipo, só pra frente, assim. Um pouco menos corajosa. Da dúvida. Certo. Então eles foram investigar o Campo Endiabrado. Conheceram diversos NPCs diferentes, vários, tipo, incontáveis. Tinha uma criança, tinha um cachorro, tinha um cara do celeiro, tinha uma policial, tinha uma moça que era caixa do mercado, tinha o mordomo do hotel, tinha várias pessoas. E eles foram investigando tudo aos poucos, até que um espelho que eles tinham pego na casa dos Frederick, que estava com a Alice, começou a chamar por eles. E na verdade era a Mariana que estava presa. A consciência da Mariana tinha saído do corpo da Muriel, que tinha sido morta, e se prendeu numa dimensão espelhada, dentro de um espelho que estava sendo carregado pela Alice, que era um espelho pequenininho que estava na mochila dela. E a Mariana falava, implorando por socorro que levassem ela pro meio do milharal pra poder colocar ela e trazer ela de volta, que ela sabia que era assim que ela tinha que voltar. Só que ela também não sabia como ela tinha descoberto isso, ela só sabia. Só que, ao fazer isso, eles se depararam com uma criatura de ossos, que era um espantalho, na verdade, / demônio, que o Adriano já conhecia, né, Hank? Fala aí. Basicamente, esse bicho desgraçado aí caçou o Adriano no meio do milharal lá, o suposto Campo Endiabrado, depois de ter sido resgatado pelo cara de capuz. E esse desgraçado aí, que parecia um amontoado de osso, né? Parecia um espantalho, essa desgraça, atacou o Adriano e depois ele acordou numa clínica. Que provavelmente esse evento paranormal foi a principal causa de ter sido recrutado para a Ordem como um dos novos agentes. E eu odeio esse desgraçado. Inclusive, Ele é um vale merda. lembrar que essa clínica é a mesma clínica que a Natasha fazia as cirurgias dela. É um ponto importante pra história. Depois, eles foram até o centro do milharal. Esse espantalho matou a Úrsula, que era a NPC que tava com eles. E também matou o Brian, que era uma criancinha que tava com um cachorro andando por lá e tal. Enfim, o cachorro também desapareceu. Ah, meu Deus do céu. Não, o cachorro foi levado por mim, né? Na real. Até um certo ponto, né? Depois no fim, eles foram pro meio do milharal, colocaram o espelho da Mariana no centro do altar. E quando a lua refletiu no espelho, eles acabaram soltando todos os espíritos que estavam presos dentro do espelho, incluindo muitas entidades que eles nunca tinham visto antes. E o Miles apareceu nesse mesmo momento. E o Miles estava pra arrancar a cabeça, acho que da Natasha fora, que ele tinha chegado de surpresa, ninguém tinha percebido.
Até que eles viram uma sombra chegando voando de um pássaro, que era a Morgana, a coruja da Afrodite, que desarmou o Miles, e logo em seguida a Afrodite estava infiltrada no campo endiabrado, que era a pessoa de capuz, que soltou a Anne e o Adriano, se revelou ali no meio e começaram a batalhar contra o Miles, que acabou fugindo mais uma vez, e depois ninguém mais viu ele. A Mariana estava de volta, mas não no corpo dela, no corpo do Jonas, que era o melhor amigo da Alice, que tinha morrido em guerra com a Alice, e que era o marido da Natasha, que ela tinha acabado de se lembrar que ele existia. E que eles também tinham um filho, só que não era mais ele ali, era a Mariana na consciência do corpo dele. O que foi bem confuso, na verdade. Papo! Aí eles decidiram seguir a investigação, foram parar na casa da Jenny, que já morava no Campo Endiabrado faz um tempo. Mas antes de ir pra lá, eles foram pro... Não, eles foram pra lá primeiro. E aí eles descobriram várias coisas sobre a Jenny, inclusive tinha um cogumelo na casa dela, que tipo engolia as coisas, que era o mesmo cogumelo que tinha na casa dos Frederick, lá na outra temporada. Que era um cogumelo que, tipo assim, tudo que encostava nele ele engolia. Ele, tipo, tomava, assim, e acabava com a coisa. Depois disso, o que aconteceu foi... Eles acabaram encontrando uma carta que falava sobre o futuro. E nessa carta sobre o futuro, eles acabaram... A Alice pegou a carta e acabou vendo o futuro próximo, que foi o que causou com que ela zerasse a sanidade dela. E ela também estava com 98 de corrompimento, que era uma coisa que já estava acontecendo desde que eles entraram no Campo Endiabrado, que era um local mega paranormal, que tipo uma pressão muito forte vinha sobre a cabeça deles e tal. E eles acabaram meio que se corrompendo aos poucos, e a Alice estava já tipo assim, era a mais corrompida de todos. E também era com menos sanidade de todos. Ela acabou morrendo por ver uma cena da Helena enforcada na árvore, com aquela carta do futuro. E ela se transformou numa criatura imensa de fantasmagórica que dava berros estrondosos que acabavam com a sanidade dos outros. E foi nesse momento que eu enlouqueci. E o Adriano enlouqueceu nesse momento e ele virou inabalável. Ele simplesmente não tem medo de nada, ele simplesmente vai pra frente e foda-se todo mundo e é sobre isso. Por um tempo isso contou como um buff pra mim, até eu ver a gravidade da situação. Sim. E o ponto é, na casa da Jenny eles também encontraram uma criança numa poltrona do lado da lareira, que se revelou o... Oi, gente, desculpa a demora, a gente voltou agora porque simplesmente tivemos um problema técnico. Um pouco complexo. A gente tá aqui agora com o Luiz também, que ele entrou. E ele participou dessa última temporada também, como o Henrique. Fala aí dele, Luiz, conta pra nós. Eu era o Henrique, que era uma coruja. E no caso era a Morgana. E eu era irmão da Afrodite. Daí aconteceu um negócio muito louco lá. Ela descobriu que eu era a coruja, que o irmão dela era a coruja. E aí, é isso, basicamente. Eles descobriram que a mãe deles era uma ocultista do Campo Endiabrado, eles cresceram no Campo Endiabrado. E ela tinha feito um ritual para que o filho dela se transformasse nessa coruja, porque ela não queria que a Afrodite descobrisse que ela era uma ocultista. E ele tinha descoberto que ela era uma ocultista. Então, para que ele não contasse, ela transformou ele em uma coruja. Só que quando ela atingiu 50% de exposição paranormal, ela se transformou de volta numa pessoa que ela era antes, que era o irmão da Afrodite. Alguém lembra onde a gente tinha parado? A gente tava falando da casa da Jenny. Ah, sim. E tinha uma criança na poltrona da sala da casa da Jenny, que a gente descobriu depois que era o filho da Natasha. E que tava sendo, tipo... Ela não tinha perdido o filho dela, tinham tirado o filho dela da barriga dela. Por várias vezes, porque eles usaram como, tipo, forma de criar coisas paranormais. E ele tava na casa da Jenny, que a Jenny colocou ali só pra mexer com a cabeça dela. E funcionou. Aí na saída da casa da Jenny, a Alice morreu. E eles foram pro hotel pra descansar. Com o Henrique junto e tal, a Mariana tava viva. E no hotel eles descobriram que tava, tipo, algumas coisas estranhas acontecendo. Porque o mordomo, que era o James, chamou eles pra, do nada, comer um almoço. Só que quando eles acordaram pra ir comer esse almoço, as coisas estavam meio estranhas, a Mariana tinha sumido. E muita coisa estranha estava acontecendo. E a comida que eles estavam comendo, que o James estava preparando, estava muito diferente. Eles ganharam vida quando eles comeram a comida e tal. Só que o que eles notaram de diferente era que o cachorrinho do Brian, que estava até então com o Adriano, tinha desaparecido. Eles descobriram depois que o James tinha cozinhado o bicho e dado pra eles comerem.
E aí eles perderam sanidade, todos que tiveram comido a carne do animalzinho. Eu odeio o James! Aí, no fim, eles não descobriram porque que a Mariana tinha sumido, mas a Mariana simplesmente desapareceu. Ela, na verdade, saiu correndo por conta dos distúrbios que ela tava na cabeça dela, tadinha. E ela só tinha 12 anos pra contextualizar vocês. E ela largou todas as coisas dela embaixo da cama dela, tipo um amuleto que ela deixou pra Natasha, fotos, enfim, coisas assim. Né, Bruna? Para. Tá? Cara, Aí eles começaram a brigar com o James, eles conseguiram matar o James depois de ele quase fuder todo mundo. e eu meti um solo de guitarra muito foda. E eu E meti um do solo de nada, guitarra muito um foda. ex-amigo da Anne, que era o Alberto, que foi interpretado pelo Thiago, apareceu. Ele tava lá, chegou. Ele tinha um bigode, Mas ele não tinha bigode chegado muito antes? style, né, Thiago? Fala pra nós. Nossa, ele era muito bonito, ele tinha um picote style, ele era um pouquinho calvo, não vou mentir. Tinha o cabelo ralinho, mas ele era muito da hora, ele tinha um taco de beisebol muito foda. E ele era muito foda, era como se fosse um companheiro pra ele. Mas morreu. Ele era lindo. Ele Ó, era Rafael. calvo. Rafael. Fala. Ele não tinha chegado no meio da Era luta com o charme. bicho do osso? Calvos não É podem charme. ser limpos. Foi, bem lembrado, Hank. Ele chegou um pouco antes de vocês irem pra lá. Ele chegou é antes, verdade. ele chegou antes. E ele roubou minha kill. Aí o que aconteceu foi que eles foram sair do hotel e eles deram de cara com a Alice, tipo. Da hora, mano. A menina morta ali na nossa frente. Tamo junto. Aí ela matou Mais o um dia Alberto, normal. que virou Gosma. E antes dela matar a próxima pessoa, que se eu não me engano ia ser o Garen, que era o NPC, eles acordaram de um transe que tinha uma criatura que tava colada na nuca deles, que foi do travesseiro do hotel, que fez eles estarem nessa realidade alternativa por um período de tempo e que eles saíram depois de que isso tudo passou. E eles acordaram, tipo, meio transtornados e tal, mas na realidade a Mariana não tava lá, o James estava realmente morto, eles realmente comeram carne de cachorro, e o Alberto tinha realmente morrido. Então ficou tudo muito confuso. E o que aconteceu foi que a Afrodite já tinha ela tinha um mapa, digamos assim, do campo de Ebrado, porque ela estava infiltrada lá faz tempo. Ela meio que desafiou o chefe do clã dela pra poder ir pra lá. O chefe, inclusive, no meio da floresta, ela matou ele e se tornou a chefe do clã, que ela fazia parte, que é o clã Kirimati. Aí ela entrou e falou, tipo, mano, vamos pro hospital, que é tipo um lugar que a gente não deveria pisar, mas é o único lugar que sobra. E pra lá que eles foram. Lá eles brigaram com muita gente, mesmo. O Adriano arrumou uma minigun com um dos caras. A Afrodite arrumou uma marreta. A Anne chegou em 50% de exposição paranormal e conseguiu um ritual de se clonar. E aí ela... A poderosa barreira de Anis. Ela apelidou de Ana, Anne e Anitta. Elas eram muito engraçadas, todo mundo adorava. E eu dei um tiro numa delas. Isso é verdade. E eles, no meio desse hospital, também encontraram o que era pra ser o corpo do Gabriel, que tinha sido levado pelo Miles na temporada passada. E que tava invocando vários ratos por aí. Eles acabaram com ele, evidentemente. Eles também encontraram documentos e uma sala sobre a Uncomed, que era a clínica da Natasha e do Adriano. E basicamente a clínica tinha desaparecido. O que tinha acontecido na primeira temporada também. Eles foram atrás da clínica que a Natasha tinha feito a cirurgia e a clínica tinha simplesmente sumido. Tinha tipo um lote vazio com uma placa escrito tipo aluga-se, alguma coisa assim. Não tinha mais a clínica lá. Eles chegaram numa sala que eles foram confrontar o Miles. E o Miles deu um pau em muita gente. Eles quase morreram, quase tomaram legal, mas no fim deu certo, eles conseguiram. Só que no fim da batalha, a Anne, a Anne e a Anitta eram bem difíceis de lidar quando se trata de granadas. E ela sempre jogava uma granada no meio do nada. E matou. E matou Coitado. o Henrique no meio dessa confusão toda. Mas o Miles tinha deixado ele morrendo, só que a granada só finalizou ele. Ah, e outra, ô, Rafael. Sabe aquela dimensão lá que teve lá no hotel? Sim. Tu lembra que o Adriano e o pessoal lá da Coruja morreram com uma granada lá? Sim, eles morreram lá com uma granada também. Então, só que era aí eu... Sim, só que agora o cara morreu de verdade por uma granada, coitado. Sim. Aí o Miles deixou eles com várias criaturas daquelas que tiram sanidade e que dão corrompimento, inclusive, aquelas davam corrompimento. E eles conseguiram enfrentar elas no fim, conseguiram, tipo, deu tudo certo. Aí eles foram seguindo para as outras salas,
Uma das salas tinha o Nebula, que era um ocultista que soltava uma fumaça preta que, tipo, era corrosiva. Ele matou 2 dos NPCs da Ordem. Uma era a Jade, que era uma que mexia com tecnologia, ela era, tipo assim, muito foda. A outra era o outro foi o Kurt, que era o sniper da equipe. E nesse meio tempo eles foram confrontar um dragão que apareceu lá, que era uma entidade que veio do espelho, que era uma bruxa antiga que tinha se transformado num dragão e tal, e ela tipo foi muito forte. Eles conseguiram vencer porque a Helena chegou com reforços. E no fim deu tudo certo, eles conseguiram matar o dragão, ninguém morreu na batalha do dragão. Só que na batalha do Nebula, 2 NPCs morreram e a Morgana também morreu, a coruja. Foi corroída e só sobraram ossinhos. Mas eles conseguiram matar ele no fim, o Nebula. E eles seguiram pro final boss, que seria a Jenny, que tava numa sala isolada, num canto, tipo, total, no necrotério, assim, do hospital. E lá eles descobriram que o intuito da Jenny era o tempo todo trazer o filho dela de volta, porque ela tinha enviado o filho dela pro outro lado, segundo ela mesma tinha feito, né? Só que ela acabou descobrindo, só que ela nem conseguiu falar pra ninguém, porque ela simplesmente desapareceu com o poder do ritual. Ela descobriu que o filho dela não tava do outro lado, o filho dela só tinha sido corrompido. E aí, quando ela foi trazer ele do outro lado, ela só deu um teleporte do filho dela pra perto dela, e o filho dela era aquela criatura que a Natasha tinha encontrado na clínica na temporada passada. E aí todo mundo ficou tipo, caralho, é na moral. E eles tinham passado por uma briga horrorosa. A Annie morreu nessa briga, inclusive. A Natasha perdeu metade de um braço. É que pariu, viu? O Adeno seguiu feliz e contente. Exato. A Helena Eu tava também inabalado, suave. pega. Cala a boca, mano. Mas nessa briga, o filho da Jenny, assim que ela desapareceu, virou um monstro terrível que começou a summonar uma pessoa querida de cada um deles ou alguma pessoa do passado. Então ele summonou a Gabi, ele summonou o Gabriel, ele summonou o Jonas, que era o marido da Natasha, summonou o Harry, que era marido da Alice, mesmo que a Alice não estivesse viva. Summonou a mãe da Afrodite e do Henrique, que tinha morrido no meio da história, só que aí ele trouxe de volta. E no fim eles conseguiram matar todos eles e conseguiram... Summonou o Jack também, né? O Meu Jack, amigo da do na infância. verdade. E no fim eles conseguiram, tipo, eliminar todos. E sobrou só a criatura grandona, que eles conseguiram também matar. Mas eles tiveram que sair correndo de lá, porque eles estavam com, tipo assim, 98% de corrompimento. Faltava, tipo, um episódio pra eles se fuderem. E eles correram de volta pra base, onde sobrou Natasha sem braço e Adriano. Planta. Carreguei. E eles ficaram na base com a Helena, só que a Helena decidiu tirar um tempo, porque nesse meio tempo a Helena perdeu a filha dela, que era uma filha adotiva. O gatinho dela também desapareceu. E 2 integrantes da Ordem tinham desaparecido, que a Natasha tava na missão com eles quando eles sumiram, que era a Sabrina e o Jacob, que era o ocultista e a enfermeira da Ordem. Foram substituídos logo depois, mas tipo, sumiram, o que é importante saber. Basicamente acho que foi essa temporada, a Jenny simplesmente desapareceu e desde então ele... no final, o plot principal. Eles descobriram que o Campo Endiabrado era um pedaço do outro lado na nossa realidade que a Jenny tinha conseguido trazer pra cá, de tanto que ela enfraqueceu a membrana. Então, tipo assim, eles estavam sendo corrompidos porque eles estavam se tornando criaturas do outro lado, literalmente, porque eles estavam do outro lado. Agora, sobre a segunda temporada, quem não falou ainda foi o Luiz e o Hank. Quais foram os momentos favoritos de vocês? Assim, ó. O meu momento favorito na RPG inteira, assim, que eu participei nessa temporada, foi o desfecho, que foi a luta final lá com o bichano. Cara, por mais que eu estivesse totalmente seguro naquela briga, porque eu não tava levando impacto nenhum dele por conta de eu já ter enlouquecido, nada conseguia me abalar, já por conta da minha perícia de loucura lá de inabalável. Mesmo assim, aquilo lá foi a minha cena favorita da RPG, por causa da atmosfera daquilo, e eu realmente me senti muito imerso naquilo lá, porque eu tava sentindo, mesmo totalmente seguro, um sentimento de desespero e angústia naquele momento. Como se, tipo, tudo estivesse à beira de dar errado, por mais que não estivesse. Sim, mas foda. E você, Luiz? Eu acho que foi a parte que eu apareci. Tipo, quando eu surgi, assim, que eu desvirei a coruja. Porque, sei lá, tipo, ao mesmo tempo que era pra ter sido um momento especial, tipo, nossa, o irmão da Afrodite é a coruja e ela só foi descobrir isso agora e... Porra, ele vai aparecer. Tipo, eu tava totalmente despreparado, aí ao invés de eu fazer uma aparição muito foda, eu falei,
oi. E eu fiquei quieto, aí eu me mutei. Verdade, muito E aí, bom. tipo, foi. Ele era como se ele tivesse ficado quieto. E aí foi muito legal, tipo, sei lá, pra mim, eu achei muito legal isso. Mesmo que tenha Virou sido uma meu merda. segundo personagem favorito. Mas eu gostei dessa parte, eu acho. Sim, foi da hora, foi da hora. Agora, de todos no geral, a maioria da galera já teve que sair e tal, mas a maioria deles eu já sei a resposta, então não tem problema. Agora, na ordem. Bruna, como é que foi jogar essas três campanhas, mano? Quer dizer, duas, né? É que uma teve 2 temporadas. Assim, mano, foi uma sensação muito foda. Tipo assim, inexplicável. Foi uma sensação muito foda. Tipo, eu interpretar um personagem que, tipo assim, tudo bem que a história não foi muito minha, mas, tipo, foi meio que uma parte de mim, querendo ou não, tá ligado? Eu dei uma parte da minha vida pra eu conseguir interpretar a Natasha. Sim, muito foda, velho. Luiz, como é que foi interpretar o Henrique nessa temporada? Que você jogou uma só, mas foi da hora. Ah, mano, eu tava meio despreparado. Então, tipo, era o meu primeiro RPG. Na real, foi. Não, foi. Então, tipo, eu tava muito despreparado e eu. Não sabia muito como fazer, mas eu gostei. Pô, a história dele eu gostava. É isso. Luísa, como for participar dessa campanha da Ordem? Então, eu tava muito confusa no começo e eu tava meio, tipo, super perdida. E eu tinha que ficar anotando os negócios porque eu esquecia tudo. Mas eu achei que eu não ia gostar o tanto que eu gostei. Tipo, aí ficou um negócio que todo sábado eu queria que tivesse mais tempo, assim, sabe? E eu achei muito louco como a gente fica envolvido no negócio, tipo, olhar o mapa e você parece que você tá lá mesmo, sabe? É tipo ler um livro, quando eu leio um livro, tipo, eu consigo imaginar o que eu tô sendo na minha cabeça, sabe? Então, eu achei isso muito top. E também, tipo, ter um tempinho só pra meio que escapar, assim, a vida real, foi muito bom. E você, É Thiago? isso. Também participou de 3 temporadas, mano, guerreiro. Todas, fui guerreiro. Morri quase em todas, mas fui guerreiro. Foi uma das melhores sensações, tipo, chocando que eu já tive. É uma coisa que você não consegue, tipo, falar em palavras como é jogar um RPG, porque você se apega de uma forma. Tipo assim, você entra como se não tivesse se importando e você sai, tipo, chorando, se importando pra caralho com o seu personagem. Então é um bagulho de louco, tipo, pensar o quanto você começa a viver por aquilo e saltar, tipo, foi sem sombra de dúvidas, uma das melhores gameplays da minha vida, as 3 temporadas. Agora, vamos falar de Santa Inquisição. Nem pude expressar minha opinião. Quer dizer, a campanha chama Funebres, pra quem, né, não tá ligado. Uma temporada é Santa Inquisição, uma temporada nova, uma campanha nova, tudo do zero, sistema novo, mapa novo, equipe artística. Tudo novo. Adorei a ideia. Minhas considerações são: se não estão preparados, Vamos sofrer muito. Não, calma. Preparado, talvez. Preparado a gente nunca tá, né? A gente nasceu. Então, lembrando só, o elenco dessa nova temporada, pelo menos a princípio, é Bruna, Luísa, Thiago, Melissa e Hank. São 5. Na verdade, também tem o Daniel, que ele também não pôde aparecer hoje. Aí eu quero saber de cada um. Bruna primeiro, que tá na frente aqui. O que você espera dessa temporada? Cara, E se quiser dar um pouco de spoiler da sua personagem, se quiser guardar, tudo bem, mas... eu vou guardar porque meu personagem é foda e eu quero que ele seja na hora o quanto ele é carregada. Ó. A minha personagem eu tô esperando nesse RPG, cara. Tipo assim, eu estou esperando muita surpresa. Muito chororô. Tá ligado? Porque eu sei, eu tenho certeza. Se não chorar, não tem graça, né? Esse é o ponto. Fato. E eu tô achando que, tipo assim, da mesma forma que eu dei a minha vida pra interpretar os outros personagens, nessa daqui eu vou conseguir dar um pouco mais. Eu espero. Luísa? Eu acho que vai ser muito mais intenso. E até porque, tipo, agora eu tô um pouquinho melhor em saber o que tá acontecendo. Então eu acho que eu vou aproveitar mais em, tipo, ficar menos perdida, basicamente. E eu acho que vai ser muito top. E eu tô muito ansiosa. Eu só vou deixar aí. Ela é muito foda. É isso. É só isso que eu vou deixar. Ela? Opa, até trouxe luz junto comigo, hein?
Eu espero muita surpresa, suspense, um pouquinho de terror, né? Porque não pode faltar no RPG. E. Do RPG do Rafael não pode faltar. E muito chororô. Odeio. E sobre o meu personagem, eu não vou dar spoiler sobre ele, a não ser falar que é o melhor personagem já criado por todo o universo. Só isso. Hank, Assim, ó, eu espero, com as minhas expectativas, assim, pra essa nova RPG, essencialmente novas oportunidades pra eu me adaptar à mudança, porque o Adriano mudou muito desde a última temporada por conta das coisas que ele passou. a gente tá falando de Tipo- Santa Inquisição, tá bom? Aham, exatamente. Ele mudou tanto com isso de agora, que é da última RPG, que eu vejo essa nova temporada como uma forma sim. pra eu me adaptar Ah, à ok. quantidade absurda de coisa que mudou. Agora eu entendi. E também, Cine. eu fui evoluindo junto com ele. Então, durante o Campo de Diabrado, eu nem sabia o que era ritual. Então, agora. Novas oportunidades pra me adaptar. Muito bom que quando você se acostumou com os rituais, a gente vai trocar de campanha. Exatamente. Enfim, eu acho que no mais é isso. Espero que tenha dado pra introduzir certinho todas as temporadas pra vocês. Vocês vão querer uma data, né? Eu sei que vocês querem uma data. Quero. Solta pro teu pai pra isso aqui, solta. Só uma. Vai. Tô esperando, manda. Joga nos peitos do seu pai, por favor. Aqui, ó. Só esperem por 2 de julho.